Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de João, capítulo 5, que diz assim: A cura de um paralítico. Passada estas coisas, havia uma festa dos judeus. Jesus subindo para Jerusalém, a hora sexta, ali junto à porta das oliveiras, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cego, coxo, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando a água. O primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que estivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. Glória a Deus, aleluia. Tomando o leito, pôs-se a andar. Aquele dia era sábado, por isso disseram-lhe os judeus, o que fora curado. Hoje é sábado, não é lícito carregar o leito. O que lhe fora respondeu o mesmo que me curou, disse: Toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia o que era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Até aí. Mais tarde, Jesus encontrou no templo. Até aí, glória a Deus, aleluia, aleluia. Para ver que aquele homem, ele já estava tão triste e não era para menos, que ele não se deu o trabalho nem de olhar para o rosto de Jesus. Porque se ele tivesse olhado para o rosto de Jesus, quando os judeus perguntam para ele: Quem foi que te curou? Quem foi que te disse? Quem é o homem que te disse: Levanta, toma o teu leite e anda? Ele dizia: Olha, Senhor, olha. Era um homem vestido com uma túnica branca, sandália de couro. Ele dava as características de Jesus, não era? Mas ele estava tão triste que ele não olhou. Ele sabia que era um homem porque ele ouviu que era voz de homem. Não era voz de mulher, era de homem. E por isso ele não sabia. E quando Jesus pergunta para aquele homem, uma multidão, Jesus passou ali exclusivamente por causa daquele homem. Porque se não for assim, ele teria curado aquela multidão toda. Ele levantava a mão e dizia: Receba vocês todos aí a cura de vocês. Porque todos que estavam ali estavam enfermos, que estavam ali deitados estavam enfermos. Algum que não tivesse é porque foi levar alguém que estava enfermo. Mas nós, por mais que diga: Não, eu estou bem, tem sempre alguma coisinha que precisa de um reparo, não tem? Tem. Tem sempre alguma coisa. Ele estava tão deprê, que ele vai contar uma história para Jesus. Vai contar uma história. E Jesus diz: Quer ser curado? Ele não estava esperando, o que ele estava esperando era a água. Ele não estava esperando que Jesus aparecesse ali. Não, ele estava esperando a água, o anjo descer, a água se mover e ele chegar lá. De que jeito? Ele não sabia, porque ele disse que não tinha ninguém para colocar ele no tanque. Tinha alguém que ia até lá e deixava ele lá e fica aí. Tá? Quem sabe? Quem sabe? Tem muita gente que está te deixando de lado.
Fica aí. Daí vai ser daí lá pra terra do pé junto. Mas se enganou. Porque se não tiver ninguém para te ajudar, Jesus vai, ele mesmo ele vai. E se ele não for, ele manda um anjo para te socorrer. Mas ficar do jeito que tá não vai ficar. Porque você é projeto de Deus. E projeto de Deus não morre antes de se cumprir tudo aquilo que Deus tem para você fazer. Não, você não é peru para morrer de véspera. Por que está acontecendo tanta coisa? Porque a gente não está mais nem dando crédito. Tem muitos que vai para a igreja só para bater o ponto. Já virou rotina. Virou rotina. Aquilo ali eu só vou mesmo para cumprir protocolo. É protocolo, entendeu? Vou cumprir meu protocolo, vou lá, escuto tudo bem bonitinho. Quando sai na porta, se alguém perguntar, fulano, o que foi pregado lá? Quê? Qual foi a palavra? Não sei. Como que tu não sabe? Tu não tava no culto inteiro? Tava. Mas eu não sei. Quando eu saí ali, parece que deu um branco na minha cabeça, passou um vento e levou. Foi, o bandido ladrão roubou a semente. E tem muita gente aí que nem tem semente mais. Por quê? Porque até ora, jejua, mas não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. Tem gente que só lê a Bíblia quando está na igreja. Que o pastor diz aí, abre a Bíblia aí, em Deuteronômio capítulo 28, João capítulo 5, versículo 10, versículo 46. Aí a pessoa abre. Mas quando chega em casa, é a semana todinha, tá lá na estante, lá no armário, coberta de poeira. A outra tá com a Bíblia aberta no Salmo 23, a outra tá com a Bíblia aberta no Salmo 91 e acha que a Bíblia aberta vai resolver a tua situação. Não vai não. Só vai resolver a minha situação se a gente ler a Bíblia e colocar em prática na nossa vida aquilo que está escrito nela. Senão, não adianta, tu pode ir para a igreja todo santo dia, de domingo a domingo, mas se você não colocar em prática o que está nela na tua vida, não, é mesmo que passar manteiga na venta de gato. Por que tu fala isso? Passar manteiga na venta de gato? Tu já viu quando passa a manteiga na venta do gato? Ele passa a língua ali e já tira. Na mesma hora. É isso. Então aquele homem estava ali. Ele estava ali mesmo só para cumprir um protocolo, mas pelo menos ele não desistiu. Me deixa lá. Mas o que tu vai fazer lá? Eu te levo até lá, mas como que tu vai chegar até a água? Como que tu... Não sei. Me deixa lá. Quem sabe Deus tem misericórdia de mim? E ele mesmo vem. Eita, glória a Deus. Se você pensa assim, você está pensando bem. Porque ele vai. Jesus vai. Vai andando por sobre as águas, vai andando na asa do vento, mas ele vai de jumento. Ele chega lá, até de jegue Jesus chega lá. Maria Francisca, Jesus. Qual foi o primeiro carro que Jesus montou? Não foi um jegue? Não foi o pequenininho? Não foi? Foi. E hoje não. Hoje ele não precisa. Jesus precisava andar de jegue. Jesus andava nas asas. Ele saía daqui. Se ele não quisesse, ele já chegar do outro lado. Mas ele foi, só para nós ver como é que ele é humilde, como ele é simples. Tem gente que só tem 2 palitos de fósforo a mais e já tá se achando. Aí o cacete come bem na cabeça, aí diz, mas meu Deus do céu, por que eu tô passando por isso? Pela jactância, pela prepotência, pela arrogância. Tem gente que não tem nada, mas tem um orgulho que eu vou te contar. O orgulho é demais. A pessoa só não voa porque Deus não dá asa para serpente. Porque se Deus desse asa para serpente, não existia mais nenhum ser humano vivo na face da terra. Se ela se arrasta, já tem tanta gente morta que ela matou, tu imagine uma serpente voadora. Como seria? Nós ia ter que andar vestido com uma roupa de ferro. Era, uma roupa de ferro ali, de borracha. Era. Tu já imaginou no calor desse vestido com uma roupa à prova de serpente? Misericórdia, Deus sabe todas as coisas. Por isso ela se rasteja. Se arrasteja ali, que é para quando você vê rastejando, você calça um coturno ali, pisa na cabeça dela. E aquele homem, quando Jesus disse que quer ser curado, ele contou a história. Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda. Tem muita gente que Jesus já disse, levanta, toma o teu leito e anda. Ele até tomou o leito. Agora ele fica olhando, para onde que eu vou? Vou para frente? Fico no mesmo lugar? O que eu faço?
Jesus disse o quê? Anda, não foi? Foi. Então anda. Não para. Tu vai andando, ele vai dando a direção. Agora, se tu ficar parado, não vai ter direção. E aquele homem soube para onde ele foi. Ele foi para onde? Ele foi para a igreja. Aonde que Jesus encontrou aquele homem? Na igreja. Porque tem gente que recebe a benção, recebe, é curado, é curada, é. Mas vira as costas para Deus. Vira as costas para Deus. Mas quando ele chega na igreja lá, que os homens perguntam, ele fala, não sei. Eu não vi, ele saiu. Tinha muita gente ali. Eu não vi. E aí Jesus, olha, veja que já estás curado. Não peque mais para que não se suceda, para que não te suceda coisa pior. Coisa pior. O que será pior? Pior é a morte, né não? A morte e parar lá no quinto com a passagem só de ida. Porque se for a morte ir para a glória, glória a Deus, aleluia, é maravilha. Agora, se for a morte para ir para o quinto, aí é pior mesmo. E o pior é ir para o quinto. Não tem nada pior do que ir para o quinto. Ir para o quinto é coisa terrível. Quem quer ir para o quinto? Eu não quero. De jeito nenhum que eu não quero um negócio desse. Não quero. E aí o homem pergunta, quem é? Jesus disse, foi aquele que te curou. Oh, glória a Deus, aleluia, não é? Então, tu já está curado, tu já estás limpo pela palavra que tu lê, que tu ouve, porque é bom. E grava aqui na tábua do teu coração. Mas o coração que eu estou falando não é aquele coração que músculo aqui, dum, dum, dum. Não, é o teu cérebro, Porque desse aqui ninguém tira. Porque esse coração aqui, se der um pepino nesse daí, pode fazer um transplante, tu pega outro, né? Tu recebe outro. Mas o cérebro não. Então guarda aí, pratica na tua casa, na tua família, aonde quer que tu for. Porque hoje tem gente excitando a gente, pessoas, não lê a Bíblia. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia, tu não vai andar pela cabeça dos outros que tu não é piolho, não é? Se uma pessoa falar uma coisa, tu vai lá e diz, não, mas tudo bem, como eu já falei, tem a Bíblia de várias linguagens de hoje, tradicional. Eu gosto da tradicional, né? Mas é tudo a mesma palavra, não é? Então, mas tu tá sabendo que é a verdade, é a palavra de Deus, e tu lê a palavra de Deus, tu sente o poder, tu sente a unção de Deus quando tu lê a palavra. Nem que seja um versículo por dia, tem gente que não gosta. Quando chega na hora da leitura da palavra, ela passa, ela vai logo para a oração, porque o que ela quer é ver eu falar assim, Senhor, enche essa pessoa de bênção, de muitas bênçãos, riqueza, prosperidade, saúde, é só o que ela quer. Mas isso aí é o acréscimo. Isso aí é o acréscimo para quem busca Deus. Porque o que a palavra de Deus diz lá no livro de Mateus, se não me engano, é capítulo 6, do versículo, eu não sei, que diz assim, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça e a demais coisa vos será acrescentada. Não é? Se buscar em primeiro lugar a Deus, as outras coisas ele vai te dar. E quando ele diz buscar em primeiro lugar a ele, que a gente busca outra coisa, sabe o que acontece com nossos projetos? Aqueles projetos que a gente, meu Deus, eu vou fazer, vai acontecer, vai dar tudo certo, vai. E Deus disse que é para a pessoa fazer assim, e a pessoa não vai, é porque ela quer primeiro dela e o segundo. Deus fica lá no rabo da fila. Aí Deus investe, ó, a fila, ó. Aquele que estava na frente, ele volta lá para trás. Por quê? Porque tu quer colocar em primeiro lugar você. Você tem que estar no primeiro, e Deus diz, primeiro eu, depois você. Tu lembra do nascimento de Jesus, como que foi? Como que foi? Tu lembra como que foi? Maria estava o quê? Noiva de José. Não era? Tava noiva de José. Ali bonitinha. Aí o anjo veio e disse para ela, olha, essa que tu vai conceber, vai dar à luz, é um varão. E já falou tudo ali para ela. E ela, mas como que vai ser isso? Eu sou virgem, nunca conheci homem nenhum. Não, mas tu é o Espírito Santo que vai fazer o negócio aí, vai colocar o bebezinho aí, vai dar tudo certo. Não, mas aí eu tô noiva, e aí? Ou seja, o primeiro foi o de Deus, desde o começo que já é assim. E tem gente que diz, não, porque o primeiro de Deus, esse negócio não existe. Existe. Desde o começo, a mulher estava noiva. Jesus disse, não, primeiro eu. Deus disse, primeiro eu. Depois tu pode ter quantos filhos tu quiser. Mas primeiro esse bebê aqui. Esse bebê é o primogênito. Ele é o primeiro.
E a gente é difícil de entender o negócio. Quando nós priorizamos na nossa casa, primeiro é para Deus, tudo é para Deus, e as outras coisas, tu vê que as coisas começam a andar. Aquilo que estava amarrado desata, aquilo que estava travado destrava, aquilo que estava enrolado desenrola tudo, porque Deus vai na frente e vai cortando todas as amarras, vai tirando todo o atrapalho. Por quê? Porque você priorizou ele. Isso aí não é palavra minha, não. Vai lá e lê, para tu ver se não é desse jeito. É desse jeito mesmo. Já aconteceu isso comigo. Eu tentei, falei, não, vou fazer esse negocinho aqui. Aí eu vi a porta fechou. Fechou a porta. Aí eu falei, mas como é que é esse negócio? Mas Deus, o senhor não tava? Tava. Não tava, não, eu tô. Mas primeiro é eu. Não é tu primeiro. Não é você, não. Primeiro eu, depois tu faz pra mim, que eu cuido dos teus. Eu cuido de tudo que é teu. Aí eu te visto de uma roupagem blindada. Aí tu não adianta jogar lança, não adianta jogar flecha, não adianta jogar o que quiser jogar, porque não pega. Eu faço retroceder. Volta pra casa de quem mandou. Vai, volta pra lá, que o teu lugar é lá. Então faça, priorize as coisas de Deus. Não barganha. Não faça as coisas para Deus de qualquer jeito. As coisas para Deus têm que ser feitas com amor, com dedicação. Porque tu já imaginou se Jesus, quando ele veio para cá, para fazer aquilo que o Pai mandou, e ele fizesse de qualquer jeito? Vou negociar lá, vou negociar com o capitão lá. Capitão falou que é para me adorar, ele vai fazer isso, né? Pelo menos, vou ficar aqui, de repente, passo o tempo aqui, converso com o papai, que o negócio estava muito difícil. Então, resolvi negociar. Tu já imaginou? Não, ele não negociou. Ele sofreu, ele pagou o preço por nós. E uma coisinha que é pra gente fazer pro reino, uma coisinha é murmurando, é reclamando, é se maldizendo, sabe? O murmurador também não herdará o reino dos céus. Não vai entrar na terra prometida. Os murmuradores não entram, ele anda 40 anos no deserto e morre ali no deserto, mas não entra na terra prometida. E os que não murmuram, entra. Não, mas a gente não pode falar? Falar pode, é lógico que pode falar. Mas tem gente que é igual goteira. Tem martelo batendo em prego. Igualzinho, não para. Enquanto o prego não sumiu a cabeça lá, ele não para. E Deus não gosta desse negócio. Tem um momento de falar e um momento de calar. Fala uma vez. Ele disse que quando for orar não fica de vã repetições. Ai, ficar ali, parecendo uma viola ali. Um disco arranhado. Não, ele não gosta desse negócio. Ele lembra que você nunca está sozinho. Aonde quer que tu esteja, ele está aí do teu lado. O Espírito Santo de Deus, anjo do Senhor, está aí do teu lado para te proteger de toda e qualquer cilada do inferno. Lembra que aquele homem estava ali no meio de uma multidão. Coxos, paralíticos, enfermos. Não estava? E quantos que Jesus curou naquele lugar? Só aquele homem que estava 38 anos naquela mesma situação. Quanta gente já não tinha falado para ele? Eu acho que tu nunca vai ser curado. Por quê? Porque tu não tem ninguém para te carregar, tá lá para te jogar lá no tanque. Porque eu tenho, fulano tem, a fulana tem, o Beltrano tem, mas tu não tem. Ele deve ter falado, Deus proverá para mim o socorro. Deus proverá. Ele provê. Provei. A minha mãe tinha até um ditado maranhense, tem um ditado, que o boi que não tem rabo, porque o boi se abana com o rabo, né? Tu vê ele tá deitado, o rabo sobe assim, vai para um lado e para o outro. Deus abana. Minha mãe tinha esse ditado. Ou seja, quem não tem nada, Deus é o teu socorro, ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Ele é. Sempre vai ser e sempre será. Para quem quer. Para quem não quer, tudo bem. Ele não força a porta. Não, ele bate. É que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e você ceiar contigo. Tu não se preocupa. Ai, Senhor, mas não vem ceiar comigo, não. Porque aqui a minha geladeira só tem uma garrafa d'água. O meu armário só tem um pacote de sal e um pouquinho de açúcar e uma botijinha. Lembra da mulher lá com a botijinha de azeite? A outra com um punhado de farinha? Faltou farinha na panela dela? A outra secou o azeite da botija? Não, pelo contrário. Deus fez acrescentar, aumentar. Virou empresária do azeite.
E a outra teve comida para ela comer até que voltou a chover sobre a terra. Deus provê tudo o que precisamos. E você que está enfermo aí, que já tem não sei quantos anos aí, que está naquela situação, meu Deus, até o médico já disse que não tem jeito. Jesus vai passar aí para te tocar. Assim como ele passou exclusivamente por causa daquele homem, ele vai passar na tua casa. Passa, Senhor, na casa delas. Passa na casa deles e toca para curar. Na casa, no hospital, em todo lugar, Pai, aonde tiver um enfermo precisando de socorro e está se sentindo só. Mas saiba que você não está só. Deus está aí do teu lado para te socorrer. E hoje ainda tu vai receber o toque dele. Tu vai sentir o toque dele. No momento que tu ouvir esse áudio, tu vai sentir o toque do Senhor em você. No nome do Senhor Jesus, eu profetizo isso na tua vida. No nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Tem muita gente que fica, sabe, procurando ocasião para te caluniar, não é? Para te defamar, achando, procurando alguma falha. Mas não se preocupa com isso não, porque a nossa vida está na mão do Senhor. Ninguém tira aquele que está na mão de Deus, mas se você estiver na mão do capeta, Deus te resgata da mão dele. Te resgata. Amém? Glória a Deus, aleluia. Agora vamos orar mesmo. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço, consagra esta água, consagra este azeite, Senhor. Consagra, Pai, tudo que está aí do lado desse celular, no momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, Senhor, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada, Pai, de toda e qualquer enfermidade, física ou espiritual, Pai, no nome do Senhor Jesus, todas as pessoas que ouviram esse áudio da palavra do dia, Senhor, essa pessoa e toda a sua descendência, Pai, toda aquela maldição hereditária, aquele espírito de miséria, aquele espírito de pobreza que vinha assolando essa família de geração por geração, Pai, que ele bata em retirada da família, da vida desse povo, Pai. No nome do Senhor Jesus, que seja quebrada toda maldição hereditária da vida do teu povo, Pai. Aviva, Senhor, a fé do teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus, Deus. No nome do Senhor Jesus, Pai, vai repreendendo, Senhor, todo espírito de enfermidade, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo levante do inferno, toda oração contrária, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo. Pai, vai tocando naqueles que precisam de uma porta de emprego aberta, vai tocando naqueles que têm uma causa na justiça, vai tocando e abrindo as portas, Pai, aquele que está com a aposentadoria travada, destrava, Senhor, passa lá, Senhor, e destrava tudo aquilo que estava travado, que ainda esse mês ele vem receber, meu Deus, ela vem receber o benefício dela, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, toca na vida daquela pessoa que tem depressão, que tem fibromialgia, que tem artrite, artrose, tem medo, Senhor, tem o espírito do medo que vive assolando, o espírito da inveja, o espírito do olho gordo, o espírito da fofoca, o espírito da mentira. No nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher. Espírito de loucura vai caindo por terra. No nome do Senhor Jesus, eu te expulso da vida deste homem, da vida desta mulher, da vida desta criança. E espírito do autismo, no nome do Senhor Jesus, sai da vida desta criança, demônio. No nome do Senhor Jesus, da vida desta criança, da vida deste idoso, da vida desse jovem, no nome do Senhor Jesus, caia por terra todo o levante do inferno. Pai, envia a tua legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho, Senhor, para tocar em cada pessoa que ali trabalha, para remover aquele espírito de rivalidade, remover aquele espírito de contenda, aquele espírito de inveja, aquele espírito de olho gordo, aquele espírito de contenda, de fofoca, de disse-me-disse, de picuinha. No nome do Senhor Jesus, queima, Senhor, essa legião de demônio. Queima, Pai. No nome do Senhor Jesus, que eles sejam queimados agora, no nome do Senhor Jesus. Envia, Senhor, essa legião de anjos nos nossos lares, em cada canto desta casa, Senhor, em cada porta, em cada janela, em cada parede, dentro dos armários, em todo lugar. Eu consagro este lugar hoje. Espírito Santo de Deus, aonde tiver um mal que vai batendo em retirada, toda oração contrária que foi feita contra esta casa, contra esta família, para destruir esta família, no nome do Senhor Jesus, seja desfeito agora, no nome do Senhor Jesus. Aquele trabalho que foi feito na cachoeira, na Mata Virgem, na praia, no nome do Senhor Jesus, está cancelado agora, anulado, desfeito
essa obra de feitiçaria do inferno. Está desfeita agora no nome do Senhor Jesus. Está cancelada no nome do Senhor Jesus, Pai. Joga por terra, Pai. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, em cada leito desse hospital, Pai, para tocar em cada paciente, no nome do Senhor Jesus, daqueles que estão no corredor, daqueles que estão nos leitos, nos berçários. Pai, no nome do Senhor Jesus, toca do alto da cabeça, a planta dos pés e cura o teu povo, Senhor, de toda e qualquer enfermidade. Toca no útero desta mulher, conserve esse bebê, Pai, para ele nascer de tempo normal, Senhor. Tira todo risco de aborto, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Conserva, Senhor, que ele venha nascer de tempo normal. No nome do Senhor Jesus, Pai, vai tocando, Pai, visita os manicômios, penitenciários, abrigos, albergues, Senhor, todo lugar, as autoestradas, avenidas, encruzilhada, as matavis, todo lugar onde tiver um ser humano clamando por socorro, que o teu socorro esteja chegando, libertando o teu povo de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, no nome do teu filho amado, Pai, no nome do Senhor Todo-Poderoso, do Deus de Jacó, do Deus de Isaac, do Deus de Abraão, abre a janela dos céus e derrama sobre o teu povo bênção sem medida, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.